agradeço mais uma vez aí o apoio, tá? Boa aula. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jean Bittencourt, sou professor de Sociologia do IFPA Campus Belém. Ricardo, não vai embora não, você vai me ajudar aí com algumas observações aí, tá? Não, eu estou aqui, eu só desliguei o microfone para não atrapalhar e a minha imagem, mas eu acompanho a aula todinha. Então, vamos lá. Tá? Se eu puder interferir, também adoraria. Vou aqui a tela, certo? Eu vou começar com um vídeo do precursor do movimento indígena brasileiro, o também, né, indígena Ailton Krenak, nascido em Minas Gerais, que pertence à etnia Krenak. Tá? Vou colocar aqui um vídeo que é histórico, inclusive, um pronunciamento que ele fez por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88, que deu origem à nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, né, promulgada em outubro de 88. Então, vamos ouvir um pouco desse pronunciamento histórico, que foi um protesto feito pelo Ailton Krenak. Vamos lá. Extremamente aéticos desse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. Eu espero não acreditar na minha manifestação, no protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Ele foi um
um dos melhores articuladores políticos da União das Nações Indígenas e foi o melhor advogado dos povos indígenas quando na Constituinte pintou o rosto. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nessa terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Bom, então vocês viram aí o pronunciamento do Ailton Krenak, né? Muito comovente, inclusive, em que ele tenta mostrar que o índio, as populações indígenas, atualmente chamamos de populações ou povos originários, né? Quer dizer, os povos que já estavam aqui quando os europeus colonizadores chegaram, eles procuram viver em harmonia com a natureza, né? Essa foi a tônica do discurso do Ailton Krenak, e é também não só precursor do movimento indígena, como também do movimento ambientalista, movimento de proteção ao meio ambiente. Então, ele tenta mostrar que o índio não representa ameaça para o Brasil, ao contrário do que muitos pensam, né? Pensavam e continuam pensando que o índio é um obstáculo ao progresso, ao desenvolvimento do país, porque o índio não quer se integrar à sociedade, entre aspas, né, do homem branco, a sociedade dita civilizada, industrial, capitalista, enfim. Né? Então, ele mostra, olha, nosso papel, preservando a nossa cultura, nós preservaremos a natureza. Né? A questão da sustentabilidade nem era muito ainda discutida naquele momento, mas ele já está antecipando essa temática tão importante nos dias de hoje, né? Que é a temática da sustentabilidade, quer dizer, consumir os recursos naturais com responsabilidade, com inteligência, de modo a preservá-los para as gerações futuras, né? Bom, então vamos voltar aqui para a questão. Vocês estão vendo aí a questão, pessoal? Nós não conseguimos concluir na aula passada. Todos veem aí? Dá para ver, Ricardo? Sim, sim. Quer dizer, dava para ver agora, né? Tá. Tá. Para visualizar bem? Ok, deixa eu ampliar aqui. Bom, então a questão é a seguinte. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, ou seja, a sua cultura, né, tudo aquilo que compõe o seu repertório cultural, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E esse é o artigo 231 da Constituição Federal de 88. Né? Lembrando que o discurso do Ailton Krenak foi durante a Assembleia Constituinte que elaborou, que redigiu a Constituição de 88. Então, a participação dele nessa Constituinte foi fundamental para que resultasse nesse artigo que eu estou lendo agora, o artigo 231. Então, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, ou seja, ao governo federal, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Né? Aí a palavra bens não é no sentido de dinheiro, de riqueza, né? Tal como a gente entende na sociedade capitalista. É bem no sentido daquilo que é precioso, né? Aos olhos dos índios, na visão da cultura indígena. Então, parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis, ou seja, indispensáveis, à preservação. Alguém está com o microfone ligado aí? Por favor. Ok? As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
costumes e tradições. Então, veja, o artigo 231 da Constituição Federal deixa bem claro o intuito do legislador, o objetivo do legislador, de preservar as culturas dos povos originários, isto é, dos povos indígenas do Brasil, né, e não alterar. Né? Então, isso gera uma série de polêmicas. Uma das polêmicas atuais, né, bastante atuais, é nós, quer dizer, quando eu digo nós, né, o governo, na verdade, o governo federal, a sociedade brasileira, deveria permitir que os índios explorassem os recursos naturais de modo a obter vantagens financeiras, de modo a obter lucro, por exemplo, explorar madeira de lei, extrair madeira de lei das suas terras, das suas reservas, né? Ou explorar o garimpo, né? Que inclusive é uma proposta aí do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, a questão da exploração do garimpo de ouro nas terras indígenas. O que vocês acham? Esse tipo de proposta é compatível ou não com a Constituição? Tá? Responda aí. É só ler, está bem claro aqui o artigo. Tá? A parte final aqui, ó. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, se bem que ele abre aqui, né, um precedente, mas veja, que tipo de atividade produtiva o texto está se referindo? Será que é a mesma atividade produtiva que o homem, entre aspas, o homem branco pratica? Hã? Obviamente que não. São as atividades produtivas tradicionais dos povos indígenas. Por exemplo, a caça, a pesca, a coleta de frutos, a produção do artesanato, né? Enfim, então não tem a ver com atividade industrial, capitalista ou comercial. As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, ó. Então veja como o artigo está bem escrito, ele já coloca sobre, né, as populações indígenas que vivem nas reservas a responsabilidade de preservar os recursos naturais, né? Necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural. Então, o texto é claro, o texto da Constituição é claro. O legislador quer que os indígenas, os povos originários, preservem a sua cultura o máximo possível e não que eles alterem ou que eles se integrem, né, à sociedade capitalista, à sociedade do, entre aspas, do homem branco, né? Bom, eu digo homem branco por emprestando aqui a linguagem que os norte-americanos usam, né, para se referir aos índios que viviam lá nos Estados Unidos, né? Então, o índio, o homem branco, é o colonizador de origem inglesa, alemã, irlandesa, que foi expandindo para o oeste, né? E nesse processo de expansão para o oeste, foi destruindo as populações, exterminando as populações indígenas que ali viviam. Então, você tem lá esse conflito entre o branco e o indígena, tá? De uma forma até mais violenta do que aconteceu aqui, né? Num curto espaço de tempo. Então, a Constituição brasileira, promulgada no ano de 88, mais precisamente em outubro de 88, aí nós vimos também na aula anterior, no finalzinho da aula anterior, que existe uma proposta de marco constitucional da demarcação das terras indígenas, ou seja, essa proposta está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte, tá? A proposta é a seguinte, que os índios só terão direito à demarcação de terras, das terras que eles já ocupavam antes da promulgação da Constituição de 88, ou seja, antes de outubro de 88. Se eles não conseguirem provar, né, através de laudos, que eles já ocupavam aquelas terras antes da promulgação da Constituição, eles não vão mais ter o direito, de acordo com essa proposta, ainda não é uma lei, é só uma proposta de lei, eles não vão ter mais o direito de demarcar as suas terras indígenas. Isso é um problema sério, porque é muito difícil, não é fácil, não é simples você comprovar há quanto tempo os índios vivem numa determinada área.
Tá? É basicamente isso. Né? Então, isso pode abrir uma brecha para que algumas reservas que já foram demarcadas, né, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, que elas possam até ser revogadas. Né? Então, veja como isso é preocupante, é crítico, esse problema do marco, né, constitucional da demarcação de terras indígenas. É um tema atual, provavelmente deve cair alguma questão do Enem relacionada a esse tema, estudem esse tema, tá? Vale a pena conhecer. Bom, então voltando, a Constituição Brasileira de 88 pode ser considerada um marco na conquista e garantia de direitos pelos indígenas no país, ao estabelecer novos paradigmas, ou seja, novos padrões para as relações entre o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas. Então, você tem aí, né, três pilares, né, três polos: o Estado, a sociedade brasileira e os povos indígenas, também chamados de povos originários. A partir do exposto, analise as alternativas a seguir. 1. Enquanto o Estatuto do Índio, promulgado em 73, ou seja, aprovado, né, sancionado em 73, previa prioritariamente que essas populações deveriam ser integradas ao restante da sociedade brasileira. Olha só. O que está acontecendo? Que tipo de regime político nós vivíamos em 1973? Em qual regime político nós vivíamos em 73? Quem responde aí? Essa é fácil. Vitor, Jefferson, Tainá, Emilene, exatamente. Nós vivíamos no regime militar. Tá? Então, a concepção do regime militar em relação à questão indígena, a chamada questão indígena, era que o índio deveria ser integrado, e deveria sair lá da terra em que ele vive tradicionalmente e deveria se integrar o máximo possível à sociedade dita civilizada, ou seja, a sociedade capitalista. Correto? Essa era a visão do regime militar. Tá? E de acordo com essa concepção, os índios, as populações indígenas tradicionais, ficaram expostos, né, à expansão do capitalismo, inclusive do capitalismo selvagem, que é o capitalismo que atua, inclusive, usando de violência, né, usando de intimidação, usando até mesmo de assassinatos, de pistolagem, né, a disputa pela terra, a transformação das terras da floresta amazônica, por exemplo, em pasto, né, a exploração ilegal do garimpo. Né? Então, essas atividades econômicas vão gradativamente, a partir dessa concepção de que o índio tem que sair lá do seu lugar de origem e vem viver integrado à nossa sociedade burguesa capitalista, né? Então isso faz com que os índios fiquem muito mais expostos a esses ataques. Foi o que o Ailton Krenak denunciou lá no discurso dele na Assembleia Constituinte, né? Eles fiquem muito mais expostos a esses ataques desse capitalismo selvagem, né? E depois do capitalismo selvagem vem os grandes projetos da Amazônia, tá? Que é um outro tema que vocês precisam estudar, a interface da geografia humana com a sociologia e a história do Brasil, os grandes projetos da Amazônia. Tá? Então, tudo isso foi uma concepção de desenvolvimentismo econômico colocada em prática pelo regime militar. Né? E, com certeza, os índios eram vistos pelo governo militar como obstáculo a esse processo de desenvolvimento. Tá? E aí vem a Constituição de 88 e imprime uma concepção oposta, ou seja, em vez do índio se integrar, claro que isso não foi feito gratuitamente, né? Essa nova concepção não surgiu gratuitamente da cabeça do homem branco, claro que ela foi uma reivindicação, uma luta social encampada pelas lideranças indígenas e por setores da sociedade civil que também apoiavam, né, que não, apesar de não serem indígenas, apoiaram também essa nova concepção, principalmente os partidos de esquerda, entre eles o PT, né, foi muito combativo na defesa dos interesses do movimento indígena. E aí felizmente, conseguiu ser consagrado
essa nova concepção de proteção dos índios na Carta Constitucional de 88, certo? Então, a primeira alternativa está correta, né? A atual Carta Constitucional passou a garantir a proteção à cultura e às reservas indígenas. Está claro, inclusive, no texto que introduz a questão. Segundo item, após a promulgação da Constituição de 88, os povos indígenas da região conhecida como Amazônia Legal, né? O que é Amazônia Legal? É a região amazônica que fica dentro do território brasileiro, que a Amazônia não se restringe apenas ao Brasil, né? Ela também, vamos dizer, extravasa, né, outros países da América do Sul, tais como a Guiana Francesa, o Suriname, né, a Bolívia, certo? Então, extravasa, não fica confinada só ao território brasileiro. Aquilo que está dentro do território brasileiro, nós chamamos de Amazônia Legal. Então, após a promulgação da Constituição de 88, os povos indígenas da região conhecida como Amazônia Legal, mas também tribos como os Tupinambás e os Pataxós, não mais sofreram com tentativas de invasões de suas terras. Será que está certo essa afirmação? O que vocês acham? Está correto? Então, bastou aprovar a Constituição de 88 que os povos indígenas tradicionais ficaram tranquilos, não sofreram mais nenhum tipo de ameaça ou de ataque. Está correto? Não. Obviamente que não, né? Então, essa assertiva está incorreta. Terceira afirmação. Os direitos dos índios sobre suas terras são definidos como originários, isto é, são anteriores à criação do próprio Estado brasileiro, levando em consideração, dessa forma, o histórico processo de dominação colonial. O que vocês acham? Está correto essa afirmação? O que vocês acham? Sim ou não? Pode dizer que está correto? Sim, né? Realmente. Eu tinha falado no começo da aula, tá? Então, os direitos indígenas são originários, tá? Porque os índios já viviam aqui quando o colonizador europeu chegou, no caso, o colonizador português chegou, né? Então, a Constituição de 88 reconheceu esse direito de, digamos, de ancestralidade. Quer dizer, os índios já viviam aqui e, portanto, eles têm direitos que precisam ser reconhecidos, né, pela sociedade criada pelo colonizador, certo? Então, a sociedade indígena foi destruída, os povos indígenas morreram, né, foram massacrados, foram escravizados, tá? Mas o que restou desses povos indígenas, até a promulgação da Constituição de 88, devem ser preservados. Repito, esse é o espírito da Constituição no que se refere aos direitos e aos povos indígenas. Então, está correta a afirmativa 3. 4. O atual texto constitucional brasileiro determina que o Estado deve proteger as manifestações culturais indígenas, promovendo exclusivamente nas escolas indígenas o ensino público do idioma nacional, ou seja, da língua portuguesa. Obviamente, essa afirmativa não faz sentido, né? Então, se o Estado vai proteger, o Estado assumiu o compromisso de proteger as manifestações culturais indígenas, como é que ele vai obrigar as escolas indígenas a ensinarem a língua portuguesa? Não faz sentido, né? Porque a língua portuguesa, obviamente, é a língua do colonizador e não do indígena, tá? Então, não faz sentido. Logo, é correto afirmar que são verdadeiras as afirmativas 1 e 3. Alternativa C. Tá? Alguma dúvida? Ricardo, gostaria de acrescentar alguma observação sobre essa questão? Por enquanto, não. Então, vamos seguir. Tem só uma dúvida, mas eu tiro depois. Não, pode falar. Se for sobre indígena, é melhor falar logo. Melhor. Tá, Uhum. Ok. Aí, então, a pergunta seria basicamente o seguinte: o que é que pode... Não sei se tu está por dentro, se
tu acompanhar essa discussão, o que é que pode alterar de fato quando o Supremo definir essa questão aí sobre se os povos indígenas têm direito à ancestralidade, ou se é só a partir que é o tal do marco temporal, né? Só povos que estavam vivendo naquela terra e tal, entendeu? Que era a polêmica que estava vendo, que foi suspenso, né? Ficou para. Acho que alguém pediu revisão. Para esclarecer, tá. Ricardo, não vai dar para a gente botar essa questão aqui, mas que fique como sugestão de leitura de pesquisa para os nossos alunos, tá? Veja só, há uma proposta, um projeto de lei, tá? Que considera que os índios, as populações indígenas tradicionais, só teriam direito de reivindicar a demarcação de terras, né? Veja, a Constituição Federal diz que a demarcação de terras indígenas é atribuição exclusiva de quem? De qual ente da federação? Tá? Governo federal. Não pode ser governo estadual, nem governo municipal. Só o governo federal é que pode criar essas reservas indígenas. Tá? Lembrem que houve um conflito na reserva, uma reserva em Roraima, tá? Eu esqueci agora o nome, alguma coisa como Raposa do Sol, uma coisa assim, tá? Que essa é uma área de expansão da fronteira agrícola. O que significa isso? Expansão da fronteira agrícola é quando vários produtores agrícolas começam a expandir as suas áreas de cultivo, certo? Em direção a um determinado território, uma determinada área geográfica. Tá? Que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Nesse caso, lá de Roraima, da risicultura, ou seja, da plantação de arroz, chamada risicultura. Tá? E aí, quando chegou lá, eles ocuparam áreas, acabaram invadindo, né, um pouco dessa reserva indígena, que já tinha algum tempo de existência lá em Roraima, tá? E, obviamente, que as lideranças indígenas, né, os advogados do movimento indígena ingressaram com uma ação e denunciaram essa irregularidade. Tá? E o governo federal determinou que essas áreas de cultivo fossem devolvidas, né, aos índios. Então, isso gerou muita polêmica por lá. Tá? Isso foi antes da eleição do Bolsonaro. Tá? E o Bolsonaro, então, e seus apoiadores, né, a maioria desses grandes agricultores, grandes produtores rurais, são apoiadores do presidente Bolsonaro, né, vieram, então, com essa proposta. Olha, então vamos acabar com essa, que eles entendem que é uma farra, né, de criação de reservas indígenas, certo? Então, tem muita reserva indígena no Brasil. O próprio Bolsonaro já falou isso, já se pronunciou nesses termos, né, dizendo que há um exagero, que há um excesso de reservas indígenas no Brasil, que isso tem que ser moderado, né? Tem que ser revisto, correto? E aí surgiu então essa proposta de que, olha, de agora em diante, para se criar uma nova reserva indígena, tem que se comprovar, mediante o laudo técnico antropológico, né, que os índios já ocupavam aquela área que eles estão reivindicando como reserva antes de outubro de 88. Que foi o momento da promulgação da nossa Constituição. Tá claro? Isso é o chamado marco temporal. Ocorre que é muito difícil, né, como eu falei no início da aula, você comprovar, né, através de um laudo, que os índios já ocupavam aquela área, certo? Porque a cultura indígena ela não tem registro escrito. Né? Exatamente, Alessandro, obrigado. Reserva Raposa Serra do Sol, obrigado. A cultura indígena não tem registro escrito, né? Então não é tão simples assim comprovar. Não tem cartório, não tem algo que você possa bater o martelo e dizer com segurança, com certeza, que já se ocupava ali antes de 88. Né? Então isso abre um precedente para contestações, como no caso da Reserva Raposa de Serra do Sol, que os advogados lá dos fazendeiros, eles podem dizer, olha, se esse marco temporal for aprovado, né, como o Ricardo falou, ele está em exame, em apreciação no Supremo Tribunal Federal, que é
lembrem qual é a função precípua, a função mais importante do Supremo Tribunal Federal. É interpretar a Constituição. Correto? Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidir é o que está valendo. Não tem mais para onde recorrer. Né? É o recurso final. Tá? Então, se o Supremo entender que esse marco temporal é válido, né? Eu tenho bastante esperança de que o Supremo tenha um entendimento diverso, né? Que ele não vá nessa direção, mas suponhamos que o Supremo venha entender, olha, a maioria dos ministros disseram, olha, é o seguinte, de agora em diante, o marco temporal vai ser adotado. Tá? Isso abre, Ricardo, um precedente para que os advogados dos fazendeiros contestem, né, a validade dessas reservas, como, por exemplo, a reserva Raposa Serra do Sol. Tá? E isso é muito preocupante. Tá? Então, é um tema que vocês devem, é um tema atual, muito atual, que vocês devem estudar um pouco, tá? Pesquisar aí. Aí, só concluindo isso aí, quer dizer, esse tipo de lógica, se prevalecer, vai ser a mesma lógica que, de certa maneira, atingiu comunidades, as chamadas comunidades tradicionais, né? Porque sempre houve isso na Amazônia, né? A grilagem de terra, a questão de você ceder terra, né? Considerado como devoluta ou não. Não só a grilagem, Ricardo, lembra? Não só a grilagem, né? Que é quando o fazendeiro falsifica, né? O título de propriedade da terra, tá? Mas também os grandes projetos, né, Ricardo? Os grandes projetos que foram implementados pelo governo militar e que atingiram frontalmente as populações indígenas e as populações tradicionais, como quilombolas, né, ribeirinhos, né, os seringueiros e outras populações tradicionais da Amazônia. Porque isso tudo, Ricardo, vai na esteira de uma concepção de que o capitalismo tem que avançar de qualquer forma sobre os recursos naturais, inclusive sobre a floresta amazônica, né? E a gente sabe quais são as consequências disso, né? Não só para o Brasil, como para o mundo todo. Né? Quer dizer, a floresta amazônica sendo devastada, isso já está comprovado, mais do que comprovado cientificamente, vai impactar no clima global, né? Vai ter uma série de consequências climáticas em nível global, não é só no Brasil. Né? Então, você veja, o que está acontecendo agora, né, na Europa? A COP21, que é uma conferência sobre o clima, em que vários países estão se comprometendo a reduzir as suas emissões de gases poluentes, né? Porque a situação as projeções são catastróficas, são apocalípticas até, né? Nos próximos 30, 40 anos, se a gente não fizer algo agora para reduzir essas emissões, o clima na Terra vai ficar muito comprometido para as populações, para as gerações futuras, né? E, então, isso é um drama, porque quem está vivendo hoje, né, Ricardo? Qual é a nossa inclinação, nosso comportamento, né? A nossa natureza humana, digamos assim? Que a gente só se preocupa com o imediato. Né? Mas isso é algo que só vai afetar daqui a 30, 40 anos, né? A gente está muito focado no presente e esquece que a questão climática é uma bomba relógio. Né? Então, se a gente não se engajar agora para tentar, pelo menos, amenizar, atenuar esse processo de aquecimento global, as consequências no futuro serão catastróficas. Tá? Jean, foi por isso que eu pedi justamente eu te pedi essa análise mais sociológica, porque ele é um assunto que afeta essa parte sociológica propriamente, né? E também, por exemplo, a parte filosófica. Eles tiveram uma aula com o professor Jeffrey, que ele estava vendo vários filósofos mais contemporâneos. E ele colocou uma questão lá sobre o Hans Jonas. E tu sabes que hoje o Hans Jonas é um filósofo que ele está sendo muito puxado, né? Nas últimas décadas, justamente por essa conta, por essa discussão sobre a questão da responsabilidade do homem pelas gerações futuras, né? Com relação, inclusive, ao meio ambiente, né? Porque ele já falava isso até quando ele morreu, mais ou menos, lá, acho que foi no final dos anos 80, né? Ele já colocava, já há várias décadas, essa discussão da responsabilidade do homem, né? Do ponto de vista filosófico, em relação às futuras gerações. E isso está sendo colocado, como tu bem falaste,
nessa questão hoje do meio ambiente. E a outra coisa é que é um belo tema também para a redação, não acha? Exatamente. Essa discussão, essa polêmica, assim, índios têm direito à ancestralidade, a terra por causa da ancestralidade ou não. Ah, mas se o índio já foi expulso de lá há um bom tempo, não tinha mais contato, então não tem por que voltar e ter direito à terra. Certo? Isso aí é um bom tema também para a redação. Eu vou me afastar agora, né? E vou esperar as tuas análises aí. Então eu volto a atrapalhar também a tua aula, tá? Volto a deixar a dica aí para os nossos estudantes, tá? Estudem o tema do marco temporal da demarcação de terras indígenas, tá? Esse é um tema que vocês têm que conhecer. Tá? Só entrar lá no Google, pesquisar, vocês vão encontrar uma série de artigos e matérias sobre essa questão, vídeos também, tá? E estudem a COP21, a conferência sobre o clima, tá? Que está acontecendo agora na Suíça, tá? Pesquisem, porque pode cair alguma questão, o Ricardo bem lembrou, pode ser um tema de redação também, certo? Bom, então vamos lá para a questão 4, tá? Finalizando aqui o nosso exercício, não conseguimos finalizar na aula anterior, certo? De novo sobre a Constituição de 88. Em seu discurso, doutor Ulisses Guimarães, né, que não está aparecendo Guimarães aí, mas é Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, tá? E aí, vou aproveitar aqui e fazer um parênteses, tá? O Congresso brasileiro, Congresso Nacional do Brasil, que é o centro do poder legislativo em nível federal, é composto por 2 câmaras ou 2 casas, tá? Agora, por favor, agora a língua portuguesa. Não vão colocar uma redação câmera. Tá? Eu já vi alunos perderem ponto por causa disso. Colocaram câmera, é câmara. Câmara. Então, Câmara dos Deputados e Senado. São 2 casas. Qual é a função da Câmara dos Deputados? Composta por 513 deputados, tá? Onde cada estado da federação tem uma bancada, isto é, tem um número pré-definido de deputados de acordo com o tamanho da sua população. Quanto maior a população do estado da federação, maior a bancada de deputados federais que aquele estado vai ter no Congresso, certo? Então, o estado do Pará é grande em extensão territorial. O estado do Amazonas é o maior estado brasileiro em extensão territorial, mas não em população. Então, consequentemente, o Pará e o Amazonas não têm bancadas grandes, né? Se comparado ao Rio de Janeiro, se comparado a Minas Gerais, se comparado a São Paulo, que é o maior estado em população. E, portanto, é o estado que tem a maior bancada de deputados federais. Ok? Então, lembrem disso. Câmara dos Deputados, cada estado da federação elege uma bancada, ou seja, um número pré-definido de deputados, de acordo com o tamanho da sua população, certo? Já o Senado é composto por 81 senadores. 3 senadores, aí não varia de acordo com a população do estado, e cada estado da federação tem direito a 3 senadores. Então, o Amapá, que é um estado insignificante do ponto de vista, né, do nacional, né? Ou o Acre, por exemplo, está numa condição semelhante do Amapá em termos de importância nacional, ele tem o mesmo número de senadores de São Paulo, de Rio, né, de Paraná, então, todos os estados têm o mesmo número de senadores. São 3 senadores por estado, certo? No total vai dar 81, certo, senadores. Qual é a função do Senado? O Senado é a chamada Câmara Revisora. Em tese, ele é constituído, ele é formado pelos políticos mais experientes. Tanto é que ele tem uma idade mínima para ser senador, que é 35 anos. Então, ninguém pode ser senador com menos de 35 anos de idade, porque se supõe, e essa é uma crença antiga, que vem desde lá da época da Grécia Antiga, da Atenas Antiga, onde surgiu a ideia de democracia, de que
uma pessoa só começa a amadurecer de fato, no que se refere à sabedoria, a partir dos 35 anos de idade. Então, essa ideia ficou no Ocidente e é adotada em vários países, inclusive no Brasil, a idade mínima para ser senador, a idade da sabedoria, 35 anos, certo? Bom, já para ser deputado, não, basta ter 21 anos, né? Basta ser maioridade civil, tá? Então, você tem aí 513 deputados, 81 senadores. Qual é a função da Câmara? A Câmara elabora os projetos de lei, ou seja, as propostas de lei, vota essas propostas de lei, tá? E encaminha para o Senado. O Senado pode recusar as propostas de lei, tá? Pode alterar parte do texto, ou pode aprovar integralmente o texto tal como ele veio da Câmara. Então, resumindo, uma das câmaras, qual delas? A Câmara dos Deputados, chamada Câmara Baixa, elabora os projetos de lei e necessariamente encaminha esses projetos ao Senado. E o Senado pode aperfeiçoar o projeto, pode recusar o projeto ou pode aprovar o projeto tal como ele veio da Câmara. Por isso que o Senado é a Câmara revisora. Revisora de quê? Daquilo que a Câmara dos Deputados produz, tá? Em termos de proposta de lei. Tá claro isso aí, pessoal? Só para vocês entenderem a dinâmica do legislativo brasileiro, tá? A maioria dos países adota, né? Tem a Câmara Baixa, que elabora os projetos, e a Câmara Alta, que é a Câmara Revisora. O Brasil não é uma coisa exclusiva do Brasil. Vários países usam esse mesmo modelo. Bom, então o doutor Ulisses sintetizou aquele que, a seu ver, era a principal contribuição do novo texto constitucional. Tá, 2 pontos. Hoje, aí palavras, né, do doutor Ulisses, 5 de outubro de 88, no que tange à Constituição, nossa lei maior, Constituição, lembrando que nenhuma lei pode entrar em conflito com a Constituição. Tá? Por exemplo, a Constituição estabelece que o servidor público se torna estável a partir de 3 anos de estágio probatório. Se for aprovado o estágio probatório de 3 anos, correto? Então, digamos que um prefeito de uma cidade qualquer, ele mude lá a legislação municipal e diga assim, olha, aqui na minha prefeitura, no nosso município, o servidor concursado se torna estável depois de 1 ano de estágio probatório. Tá? Esse tipo de lei seria válido? O que vocês acham? Veja, a Constituição fala em 3 anos de estágio probatório. E o prefeito lá do exemplo que eu estou citando, exemplo hipotético, ele colocou que no município dele vai ser 1 ano de estágio probatório. Essa lei municipal teria valor? Ela poderia ser considerada uma lei válida? Sim ou não? Responda aí. Não, prevalência da Constituição. Porque entra em conflito com a Constituição. Tá? Ah, professor, e quem faz esse controle? Quem é que fiscaliza? De novo, o Supremo Tribunal Federal. É que, na verdade, qualquer um de nós, né, cidadãos, independente de ser formado em direito ou não, de ser juiz ou de ser promotor, qualquer um de nós pode denunciar. Diz, olha, essa lei aí está em flagrante conflito com a Constituição. Tá? Leva essa denúncia para o Ministério Público encaminha, se for o caso, né? Às vezes nem precisa encaminhar, tá? Mas se for o caso, ele pode até chegar essa questão ao Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo obviamente vai bater o martelo, olha, essa lei não tem valor, ela tem que ser revogada, certo? É o chamado controle de constitucionalidade, ou seja, daquilo que é considerado constitucional ou não. Então, voltando aqui ao discurso do Dr. Ulisses. Hoje, a 5 de outubro de 88, no que tange a Constituição, a nação mudou. O Brasil mudou, né? A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão, e só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve,
mora, tem hospital e remédio e lazer quando descansa. Ou seja, o Dr. Ulisses sintetizou aí as condições mínimas, né, para que o cidadão possa viver bem, possa ter um mínimo de qualidade de vida. Quais são as condições? Ganhe um salário justo, né, suficiente para a sua manutenção e da sua família, que pelo menos ele saiba ler e escrever, que ele tenha uma moradia digna, que ele tenha acesso à saúde, né, ao serviço de saúde, público de saúde, e que ele tenha acesso ao lazer. Pronto. O Dr. Ulisses sintetizou aí o que seria uma vida digna, um mínimo de condições de vida dignas de vida. Tá? Sobre a Constituição de 88, é correto afirmar que o voto tornou o voto facultativo para maiores de 16 anos e obrigatório para os analfabetos. Está errado, porque embora o voto seja facultativo para os maiores de 16 anos, ele não é obrigatório para os analfabetos. Tá? Instituiu a licença paternidade de 5 dias e a licença gestante de 180 dias. Não, porque originalmente a licença era de 3 meses, né? Agora que passou a ser de 180, recentemente. Permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional, número 5, AI-5, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. Também não, né? Que o ato institucional, como vocês devem saber, era um decreto presidencial que foi utilizado na ditadura militar. Tá? Então, não tem nada a ver com a Constituição. Determinou que a prática do racismo, olha aí o tema atual, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de prisão. Então, por que eu trouxe essa questão? Porque nós estamos no mês da consciência negra, não é isso? Alternativa correta é a alternativa D. Vamos falar da alternativa E, depois eu finalizo comentando a alternativa D. Ao invocar a proteção de Deus, a Constituição Federal instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado brasileiro. Está errado. Por quê? Porque o Estado brasileiro, teoricamente, né, é um Estado laico, ou seja, um Estado separado da religião. Apesar de não ser exatamente isso, na prática, né, pelo menos eu vejo que essa separação entre Estado e religião no Brasil ainda não se deu de forma plena, né, completa, mas o texto da Constituição deixa claro, olha, as leis não podem ter como base a prática do Estado e as leis do Estado não podem ter como base princípios religiosos. Então, há uma separação entre Estado e religião. Então, portanto, a alternativa E está errada. A alternativa D está correta. Realmente, a Constituição de 88 transformou o crime de racismo em crime inafiançável e imprescritível. O que é inafiançável e prescritível? É que, uma vez a pessoa condenada, né, ou respondendo por esse crime, se for o caso de ela ser presa, ela não pode se livrar da prisão pagando fiança. O que é fiança? É uma quantia, dinheiro, que você deposita numa conta do Poder Judiciário, tá? Para que você não continue preso. Você foi preso em flagrante, por exemplo. Tá? Alguns crimes, o Código Penal prevê alguns crimes que você pode pagar uma fiança, ao juiz vai fixar lá o valor da fiança, tá? Você vai depositar aquele dinheiro numa conta do Estado, e aí você vai ficar livre até o final, até o julgamento final do seu processo. Se você for condenado, né, você perde o dinheiro. Se você for inocentado, o dinheiro volta para você com correção monetária do período. Tá? Então, essa é a ideia da fiança. E imprescritível significa que o crime não prescreve, ou seja, que não existe um prazo para o Poder Judiciário julgar
é para o Estado processar a investigação daquele crime. Caso vocês não saibam, quase todos os crimes, com exceção do crime de racismo, e tem uns outros crimes agora que não seria o caso aqui da gente comentar, mas a maioria dos crimes tem um prazo. O Estado, a partir do momento que o Estado te acusa formalmente, ele tem um prazo para te julgar, correto? Crime de homicídio, por exemplo, é 20 anos. Então, o Estado tem 20 anos para te julgar. Se, ao final de 20 anos, o Estado ainda não chegou a uma conclusão final, se você é culpado ou inocente, o crime prescreve, ou seja, você não vai poder mais ser punido, mesmo que depois se comprove que você foi realmente culpado, você não vai poder mais ser punido porque o crime prescreveu, ou seja, o Estado perdeu o prazo para julgar se você era culpado ou inocente por aquele crime do qual você foi acusado. Isso é a ideia de prescrição. Então, no caso do crime de racismo, o que é o crime de racismo? Aí tem uma diferença entre racismo e injúria racial. Tá? O crime de racismo é quando você fala contra toda uma população. Né? Se um sujeito chegar e disser que os índios constituem um atraso para o progresso do Brasil, né? Que os índios oferecem ameaça, né, à população brasileira, alguma coisa nesse sentido, você está falando contra toda uma população, né, uma etnia específica, aí é crime de racismo. Tá? A injúria racial é quando você humilha uma única pessoa em função da sua raça. Tá? Então, você comparou, sei lá, uma pessoa negra a um macaco, que a gente vê aí nos jogos, infelizmente, né, algumas partidas de futebol, a torcida fica proferindo injúrias contra um jogador, um goleiro, né, do time adversário, pelo fato dele ser negro e tal. Então, ali o racismo está sendo direcionado a uma única pessoa naquela circunstância, e a injúria racial. A novidade é que, mais recentemente, o crime de injúria racial também se tornou imprescritível. Tá? Então, não é só mais o crime de racismo, mas também injúria racial é imprescritível. Então, você pode ser processado por um tempo indefinido, certo? Não tem mais prazo para o Estado julgar esse tipo de crime, certo? Então, alternativa correta, alternativa D. Vamos lá, última questão. Tema muito atual também. Como as democracias morrem? Olha só, isso aqui é extraído de um livro que está fazendo muito sucesso, né? Um best-seller, apesar de ser um livro sério, né, de ciência política, que é o livro de Levitsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem. Depois vocês podem conferir na internet, tem bastante material analisando essa obra. Tá? Tem um pequeno texto aqui sobre a obra Como as Democracias Morrem. Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos democráticos não foi causada por generais e soldados, mas pelos próprios governos eleitos. Olha só o que ele está dizendo aí. Antes da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, as democracias morriam através de golpes de Estado. O que é um golpe de Estado? Os militares vão para a rua, né? O golpe de Estado é praticado a partir das próprias Forças Armadas, tá? Eles vão para a rua e derrubam um governo legitimamente constituído, legitimamente eleito. Foi o que aconteceu, Ricardo, Sara, Leonardo, foi o que aconteceu em 64 no Brasil. Né? O governo João Goulart, que era um governo legítimo, foi derrubado pelos militares. Aquilo ali foi um golpe de Estado, certo? E aconteceu no Brasil e em outros países, como o Chile, depois, né, em 73, Salvador Allende, presidente do Chile, foi derrubado pelo mesmo mecanismo e até mais violento do que no Brasil, no caso do Chile, né? Fala, Leonardo. Diga lá. Professor, não tem como eles reagirem, o governo eleito reagir contra esse golpe de Estado? Normalmente, Leonardo, quando chega nesse nível, boa pergunta sua, quando chega nesse nível, porque o governo já perdeu o controle, né? Ele já não tem mais controle sobre as Forças Armadas. Né?
existe uma conspiração, né? Pode ser um político, um senador, uma liderança política qualquer que tenha influência em nível nacional, mas que não é o presidente, né? Que é o opositor do presidente. E ele começa, então, a agregar apoio ao golpe. No caso do Chile, foi o general Augusto Pinochet, né, que era um militar de alta patente das Forças Armadas chilenas, começou a conspirar contra o presidente. E, curiosamente, o próprio presidente Salvador Allende o tinha indicado, né, o tinha promovido para ser uma espécie de guardião do governo dele. Então, ele foi traído pelo Augusto Pinochet. Né? Então, mobilizou as Forças Armadas, bombardeou o Palácio Presidencial, o Palácio de la Moneda, em Santiago, no Chile. Inclusive, vocês podem depois também ver no YouTube a reportagem, né? Tem bastante material sobre isso no YouTube. Golpe do Chile de 73. E o Salvador Allende se suicidou. Quando ele viu, ele não fugiu, tá? Ele se suicidou. No caso do João Goulart, aqui do Brasil, o João Goulart fugiu. Estava em Brasília, quando ele viu a movimentação das tropas, perdão, e ele viu que não ia conseguir ter apoio suficiente para resistir, ele capou o gato, fugiu. Tá? Ok. Líderes eleitos subverteram as instituições democráticas em países como Venezuela, Hungria, Nicarágua, Filipinas, Rússia e Turquia, entre outros. Desses países aqui, quais são os mais críticos? A Venezuela, né? Lá começou lá com o chavismo e tal, e o presidente Hugo Chávez foi eleito democraticamente, mas com o passar do tempo, ele foi alterando a Constituição venezuelana de modo a se manter no poder por um período indefinido, ou seja, virou uma ditadura. Quando você fica no poder por um período indefinido, é ditadura, ainda que tenha eleições, plebiscito, o povo está concordando com a minha permanência no poder, então por isso não é uma ditadura. Não é assim que a banda toca. Né? A democracia, ela prevê a rotatividade do poder. Um grupo político não pode ficar no poder por um período muito extenso, porque isso representa um risco para a democracia. A democracia precisa oxigenar, um grupo precisa suceder ao outro. Não pode ficar só um grupo, né, por um tempo indefinido. Isso não é democracia. Isso descaracteriza a democracia. E a Rússia, que já tem aí o presidente Putin, né, que conseguiu se manter no poder há mais de 20 anos. Né? Então, já perdeu a característica de uma democracia. Não há rotatividade, uma das características importantes, que é a rotatividade do poder. O retrocesso democrático hoje começa nas urnas. Não há tanques nas ruas. Constituições e outras instituições nominalmente democráticas restam vigentes e as pessoas ainda votam. Então, formalmente, quem está dizendo aí que hoje, né, a crise da democracia ainda preserva as instituições democráticas. Tem eleições, as pessoas podem votar livremente, papapá. Só que o ditador, o aspirante a ditador, né, que está no poder, ele vai conquistando tanto apoio popular para o projeto político dele, que ele acaba encontrando uma forma de pressionar o Congresso para que o Congresso altere a Constituição de modo a favorecer a sua permanência no poder. Foi o que aconteceu na Venezuela, como eu falei, na Rússia, e está acontecendo agora na Turquia e na Nicarágua, viu, doutor Ricardo? Na Nicarágua, onde recentemente o presidente lá, já está no poder também há mais de 10 Daniel anos. Daniel Ortega, né, conseguiu lá se reeleger de novo, né, sob suspeita de fraude eleitoral. Tá? Autocratas eleitos. O que é autocrata? Autocrata é um líder político autoritário. Mantém um verniz de democracia, uma aparência, uma capa de democracia, enquanto corroem a sua essência. Não vou nem dizer para vocês fazerem um paralelo aqui com o Brasil, porque eu acho que vocês já estão fazendo, né? Nosso governo atual. Muitos esforços do governo para subverter a democracia são legais, no sentido de que são aprovados pelos legislativos ou aceitos pelos tribunais, né?
Então, é legal, é legal. Se o legislativo está aprovando, é legal. Certo? Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia, tornar o judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou limpar o processo eleitoral. Os jornais continuam a ser publicados, mas são intimidados e levados a se autocensurar. Uma das formas de censura, quando o governo federal não distribui mais verba publicitária para os órgãos da imprensa que o criticam. A Globo, por exemplo, não tem recebido mais verba publicitária do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro entende que a Globo publica... Entende não, que é um fato, né? Que a Globo critica o seu governo, então diz, tá me criticando? Eu não vou mais mandar verba publicitária. Né? Então isso acaba sendo uma forma de intimidar esses órgãos da imprensa e, portanto, a liberdade de imprensa, que é uma das características essenciais da democracia, ela fica comprometida. Não é que ela vai desaparecer também, mas fica comprometida. Mas você é o dono de jornal, você vive de verba publicitária. Boa parte da receita do seu jornal ou do seu canal de TV ou de rádio vem das verbas que o governo federal te destina. E aí, de repente, se você começa a criticar o governo ameaça cortar essas verbas, o que você vai fazer? Né? Até por uma questão empresarial, de sobrevivência empresarial. Você vai deixar de criticar o governo. Né? Então, não é a mesma censura que era praticada lá atrás, mas é também um tipo de censura de intimidação, que põe em risco, portanto, a liberdade de imprensa. A erosão da democracia é, para muitos, quase imperceptível, ou seja, algo que vem acontecendo lentamente. Né? A partir do texto, relacione os indicadores do processo de erosão endógena, ou seja, a partir de dentro, de causas internas, das democracias, aos exemplos apresentados. Então, vamos lá. Ele está colocando aqui as causas de erosão da democracia. Rejeição das regras do jogo democrático, negação da legitimidade dos oponentes políticos, ou seja, o governo, quem está no poder, não aceita a oposição, não aceita sequer dialogar com a oposição, né? Ataca a oposição de forma violenta, certo? 3, redução das liberdades civis e da mídia, que eu acabei de comentar, né? Questão do cerceamento da mídia, da liberdade de imprensa. E 4, controle das instituições, como o judiciário. Foi o que, por exemplo, que o Chávez fez na Venezuela, trocou na marra todos os ministros do Supremo Tribunal lá da Venezuela. Correto? Porque ele queria ministros que sempre votassem de acordo com o que ele queria. Acabou. É o que o Bolsonaro quer fazer aqui no Brasil também. Em 2018, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán modificou as normas de nomeação para a Suprema Corte. Olha aí. Olha aí, doutor Ricardo. O nosso presidente deseja fazer isso aqui no Brasil ou não? O que você acha? Não sei de nada. Garantindo uma maioria de juízes alinhados ao seu partido e com jurisdição sobre a lei eleitoral e o direito de manifestação. Essa manobra aqui do Viktor Orbán, da Hungria, caracteriza qual dessas 3 características aqui? Né? 4, não é isso? Controle das instituições como o judiciário. Certo? Então, aqui na primeira assertiva, se enquadra a variável 4. Segunda assertiva, em 2016, no último debate presidencial, Donald Trump declarou que não reconheceria, olha só, não reconheceria o resultado das urnas caso a oponente, né, a Hillary Clinton, vencesse as eleições. Tá? Esse fato aqui se enquadra em qual variável? Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Tá? Inclusive, começa a surgir a teoria da conspiração. Olha, se eu não for eleito, é porque as urnas foram fraudadas, né? A votação eletrônica foi fraudada, porque não é possível que eu não seja eleito. O povo me adora. Né? Então, já começa a criar um pretexto
para dizer que ele não perdeu de fato. Na verdade, ele foi sacaneado lá no processo eleitoral. Tá? Então, já está meio que preparando a desculpa para que talvez possa ali, como o Trump fez em 2019, né? Foi 2019, aliás, 2020, o Trump chamou lá a sua horda, né? As seclas, para invadir lá o Congresso americano. E aí vocês viram a tragédia que foi, né? Morreram várias pessoas inocentes ali. Jean, o professor Gilvan levantou a mão. Eu não sei se já te cutucando aí. Fala, Gilvan. A partir de 2016, só estou encerrando aqui, rapidinho. A partir de 2016, o governo Erdogan, da Turquia, usou a tentativa de golpe militar contra seu governo para antecipar as eleições e reprimir a oposição de jornalistas, funcionários públicos e políticos. Qual é a variável que se enquadra aqui? Variável 3, redução das liberdades civis e da mídia. E, finalmente, a partir de 2017, Nicolás Maduro, da Venezuela, obteve na Assembleia Constituinte a cassação dos principais partidos políticos adversários e indiciou seus opositores como traidores da Venezuela. O que está se caracterizando isso aqui? Rejeição das regras do jogo democrático, tá? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente retoma aqui essa última questão, porque ela está bem interessante, tá? E aí eu vou trazer mais questões sobre a crise da democracia, tá? Que é um tema bem atual também. Ok, pessoal? E lembrando o seguinte para os alunos, que tudo isso que o Jean descreveu tem muito a ver com a questão de que alguns caras chegam ao poder e eles implodem a democracia, né, por dentro. Destrói, né, a democracia por dentro. Só que essa estratégia não é nova. E aí isso é um spoiler que eu estou dando para os alunos, porque quando a gente vai pegar nazifascismo, mostrar para eles que como Hitler para chegar ao poder, até político e democrático, com discurso e tal, pelas vias democráticas, como o caso do Hitler, né, por eleição, e aí depois ele destrói a democracia por dentro. Vai implodindo, né, as instituições democráticas. É isso que os dois autores, os dois professores americanos, colocam muito nesse livro que você falou, né? Como morrem as democracias. Entendeu?